Olá, igreja, seja bem-vindo à Estação das Células, o Deus Pródigo. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 2, que se chama Os Dois Filhos Perdidos. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar um trechinho do versículo. Nós não estaremos lendo a parábola inteira, já foi lida a parábola na primeira aula, mas nós vamos pegar alguns trechos da palavra durante as aulas, durante a semana, e hoje nós vamos pegar um pequeno trecho que falava apenas isso. Um homem tinha dois filhos. Lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 11, diz que um homem tinha dois filhos. O tema que nós vamos falar nessa semana é os dois filhos perdidos. Nós vamos falar sobre cada um desses filhos que Jesus relata na parábola. E para a gente entender esse contexto, né, entender essa história, eu quero que você imagine um teatro, uma peça de um teatro. E essa peça, ela vai ser dividida em duas partes, né? Ela vai ser dividida ali em dois atos. O primeiro ato, ele vai ser dividido de novo em duas cenas, e o segundo ato, mais em duas cenas, completando assim todo o teatro. Nós vamos falar basicamente um pouco sobre esses dois atos, cada ato simbolizando e falando de um dos filhos, né? Então nós vamos começar falando agora pelo ato 1, que é a história do filho mais novo. Nós vemos o contexto, né? Iniciando essa cena, nós vemos um contexto onde um homem, um pai, tinha dois filhos, e o filho mais novo chega nele e pede para ele a herança, pede para ele parte da herança que ele tinha direito, né? E dentro do contexto judaico, o filho, a herança não era repartida igual nós estamos acostumados hoje, né? Que era repartido igualmente para cada um. Então, se você tem dois filhos, você reparte ali 50-50. Naquele contexto, o filho mais velho sempre recebia uma parte a mais. Então, ele receberia ali mais ou menos 2/3, o filho mais velho, e o filho mais novo receberia 1/3 da herança do pai. E esse filho, ele chega no pai, que ainda estava vivo, e pede para ele esse 1/3, essa pequena parte da herança que lhe era direito, né? E não tem nada de errado em nós termos uma expectativa, e no filho ter expectativa e receber a herança do pai, receber algo que o pai tem a lhe deixar. Só que dentro desse contexto, dentro dessa história onde ele vem e pede a herança do pai, para que ele possa gastar com os prazeres, com os desejos dele, viver a vida, e estando o pai dele ainda vivo, isso gera e causa uma certa inquietação no coração, principalmente dos ouvintes, né? A gente viu para quem que essa parábola foi escrita, ela foi falada por Jesus na aula anterior, então gera ali uma inquietação, gera ali uma certa desconfiança, gera ali um certo olhar de, meu Deus, o porquê que esse filho ele está pedindo a herança para esse pai, sendo que ele ainda está vivo. E dentro desse contexto, a gente consegue imaginar que, na verdade, no coração do filho, ao pedir esta herança, ao pedir essa parte que lhe é direita para o pai que ainda está vivo, ele está falando para o pai e para todo mundo que dentro do coração dele, o pai já está morto, o filho já matou o pai dele. Ele pouco está se importando se o pai está vivo ou não, ele pouco está se importando se o pai dele está bem ou não, se o pai dele vai estar com ele ou não. Ele quer receber aquilo que ele tem direito, um direito que ele teria somente após a morte do pai, mas para ele não importa muito isso, ele quer receber esse direito e ele quer sair então da casa do pai. Isso parece um absurdo aos ouvidos nossos hoje em dia, inclusive, imagina lá atrás, isso há 2025 anos atrás, quando Jesus conta essa parábola. E nós temos que entender o contexto que Jesus está pregando e falando num contexto extremamente patriarcal, ou seja, o respeito pelas autoridades, o respeito pelo pai, o respeito pelos mais velhos era algo admirável, era algo conquistado, era algo que era plausível em todos os homens. Então, quando você vê um filho mais novo, um homem mais novo, desrespeitando de tal maneira um homem mais velho, e ainda esse homem mais velho ainda sendo o seu próprio pai, era algo de extrema aberração, era algo assim de você, do pai
expulsar o filho de casa, do pai deserdar o filho, do pai realmente ele falar assim, não, pega tuas coisas e vai embora porque você está me desrespeitando, né? Porque na verdade esse primeiro filho, esse filho mais novo que pede a herança pro pai, como eu falei, ele deseja que o pai esteja morto no coração dele, já matou o pai dele, ou seja, o que ele quer de fato é aquilo que o pai pode oferecer a ele, aquilo que o pai pode dar a ele. O que esse primeiro filho, o filho mais novo, deseja, na verdade, é as bênçãos. Ele deseja as riquezas do pai, ele deseja aquilo que o pai pode lhe dar, mas não quer o pai. Ele quer aquilo que o pai pode dar, mas ele não quer de fato estar com o pai. O pai para ele já está morto, ele quer somente a herança, o dinheiro, aquilo que ele tem por direito, por simplesmente ser filho desse pai. Isso pode soar um absurdo aos seus ouvidos, aos ouvidos de qualquer pessoa que está assistindo, ouvindo e lendo essa parábola, seja agora ou há 2000 anos atrás. Porém, a gente tem que fazer uma reflexão. Quantas vezes a gente não deseja somente as bênçãos do nosso Pai Celestial? Quantas vezes a gente não olha para o Senhor, não olha para Jesus e relaciona com Ele somente quando Ele tem algo a nos oferecer ou somente quando nós precisamos de algo, onde na verdade a gente não está focado de fato em ter um relacionamento com Ele, em conhecer o coração do Pai, em estar com o Pai, em estar com o Senhor, mas sim somente naquilo que o Senhor pode nos dar. É uma reflexão que você, líder, pode levar para sua célula, que você pode fazer na sua própria vida. Quantas vezes a gente não nos relaciona com o Senhor igual esse filho mais novo? Senhor, dá aquilo que eu tenho direito, dá aquilo que eu mereço, me dá aquilo que eu tenho que receber porque eu trabalho, eu sou um bom filho, eu faço tudo certinho, então me dá aquilo que eu mereço, que muitas vezes é a nossa salvação, muitas vezes são recursos, muitas vezes são felicidades, são conquistas, mas nós não queremos o Senhor. Assim que o Senhor nos dá, a gente pega aquilo que Ele nos deu e vamos embora, né? E nos afastamos do Senhor. Muitas vezes a nossa ação é igual à ação desse primeiro filho. Mas voltando aqui para esse primeiro filho, para esse menino, nós vemos que a reação desse pai diz muito em relação ao coração e à identidade dele. Por quê? Como eu falei, é um absurdo. É um absurdo você ouvir isso, ouvir essa história. Mas mais absurdo ainda é quando você vê a atitude do pai. Porque naturalmente você fala, não, esse pai não vai fazer isso. Ele não vai dar a herança dele. Ele não vai dar parte das riquezas dele. Ainda mais quando você começa a entender um pouco mais a fundo do contexto familiar. Muito provavelmente, historiadores acreditam que as riquezas desse pai da parábola, ele estava vinculado a terras, né, a imóveis. Ou seja, o pai, ao dar o dinheiro ao filho, que pediu o filho mais novo, ele teve que vender parte das suas propriedades, vender parte dos seus imóveis, parte das suas terras. E quando você começa a enxergar que isso vai muito além do que uma terra comum para o judeu, você começa a ver o que o pai de fato fez em relação a esse filho mais novo. Para o judeu, a terra era algo extremamente importante na formação, no crescimento e na própria identidade daquela pessoa, né? Eles falavam que a terra não pertencia a eles, mas eles que pertenciam à terra. O próprio nome da pessoa geralmente estava vinculado ao lugar de onde ela veio, onde ela cresceu. A gente conhece, por exemplo, Jesus de Nazaré, onde ele cresceu, na cidade de Nazaré. A gente consegue ver que a terra, a propriedade, o imóvel onde a pessoa mora, está extremamente ligado a quem aquela pessoa é. Faz parte da vida, faz parte da família, faz parte da identidade. Então aquele pai, ele desvincular, vender parte da sua terra, parte dos seus imóveis, ele está basicamente se desfazendo e vendendo parte de quem ele é. Ele está dando a sua própria vida. É como se o filho estivesse pedindo para ele, pai, eu gostaria que você arrancasse a sua própria vida. Eu gostaria que você deserdasse a sua própria vida, que você tirasse a parte de quem você é, para que eu possa curtir, para que eu possa usufruir, para que eu possa ter aquele que é meu de direito. E o pai faz isso, o pai da parábola faz isso. Ele abre mão de quem ele é, ele abre mão das suas terras, ele abre mão da sua identidade, ele abre mão dos seus bens e entrega a esse filho o que lhe é de direito. E esse é o primeiro ato, esse pedido incabível e uma resposta mais incabível ainda, se você for parar para ver, para analisar e para refletir, em amor
que esse pai teve. A gente não fala incabível porque é difícil a gente entender e compreender esse amor que é extraordinário que esse pai teve em relação a esse filho, mas ele teve e ele entregou isso que o filho pediu. E essa é a primeira cena, o primeiro ato. Quando a gente parte da primeira cena do primeiro ato, quando a gente parte para a segunda cena desse primeiro ato, a gente vê a decorrência e as consequências, o que aconteceu com esse filho que saiu de casa. Quando o pai então entrega o dinheiro para ele, entrega a herança para ele pega esse dinheiro e ele vai embora. E ele some, ele desaparece, ele vai curtir a vida, vai para lugares distantes, a palavra fala que ele vai para lugares distantes e gasta todo o seu dinheiro com seus prazeres. Gasta seu dinheiro com as suas aventuras, gasta o seu dinheiro com as suas vontades, até que chega um momento em que esse dinheiro acaba, porque ele foi gastando desenfreadamente e ele chega num estado onde não tinha mais o que comer. Então ele começa ali a se alimentar das comidas que eram jogadas aos porcos, começa ali a dormir, a ficar no meio de um lamaçal dos porcos, lamaçal de sujeira, e aí volta a consciência dele de que na casa do pai dele, onde ele morava, lá os trabalhadores, os servos, aqueles que administravam lá, eles comiam bem, eles tinham um lugar, eles tinham uma dignidade. Então ele cai em si e ele diz: vou voltar para a casa de meu pai. E eu vou voltar para a casa do meu pai como um administrador, vou voltar para a casa do meu pai como um trabalhador. Não simplesmente como filho, como eu era, e também não como um servo. Ele fala que ele vai voltar como um trabalhador, porque naquela cultura, a casa do pai, a terra do pai, não era só uma casa específica, mas era um vilarejo. Muitas vezes era um lugar onde algumas pessoas tinham comércios, algumas pessoas ali tinham algumas lojas, e ele pensava em voltar para trabalhar. Trabalhando, ele receberia um salário e ele poderia então restituir o seu pai. Ele poderia então pagar de volta o valor que o seu pai deu a ele e restituir. Então ele vai nessa cabeça, ele tá ali, ele fala: olha, eu vou voltar não como um servo do meu pai para ficar na casa dele, mas como um trabalhador, como alguém digno agora de conseguir um salário, conseguir um dinheiro, e vou voltar a pedir perdão pro meu pai. E ele começa a ensaiar o discurso na cabeça dele, começa a ensaiar essa cena de como que vai ser esse reencontro, de como que vai ser de fato ele devolvendo o dinheiro pro pai dele, ele restituindo aquilo que o pai dele deu a ele. Esse era o que estava no coração desse filho mais novo quando ele cai em si, depois de uma vida ali em decorrência do pecado. E ele volta então para a casa do pai. E quando ele está voltando para a casa do pai, a parábola do Senhor fala que esse pai, ele tá olhando da janela e ao ver de longe o filho dele voltando, vindo, ele sai correndo. Ele sai correndo, ele fala que ele levanta as alças assim, né? Levanta a sua roupa, a sua vestimenta, com as suas sandálias começa a correr em direção ao filho e recebe o filho de braços abertos. E isso nos traz algumas reflexões, porque esse pai, ele não estava ligando para a reputação, ele não estava ligando para a hierarquia, ele não estava ligando para a posição, porque a atitude dele de levantar, para o costume judaico, era uma atitude de levantar suas roupas, era uma atitude vergonhosa. E ele não liga muito para isso, ele não se preocupa com a reputação, com o que vão falar, não se preocupa com a vergonha que ele estava disposta, mas ele corre em direção ao filho, ele vai até o filho, ele chega no filho, ele abraça esse filho, e ele recebe esse filho assim de braços abertos, com muito amor, com muita graça, com muito perdão, falando: meu filho que hoje que estava morto, hoje eu vejo que ele está vivo, e recebe esse filho em casa. Ele pede para os serviçais dele irem pegar a melhor roupa que tinha na casa e entregar para o filho. Olha esse detalhe que Jesus conta na parábola, porque quando a gente fala da melhor roupa naquela época, a melhor roupa ficava para o pai, a melhor roupa ficava pro rei, a melhor roupa ficava para aquele que comandava. Então quando ele pede isso, ele tá literalmente falando: olha, você não precisa me restituir, porque você ainda é meu filho, você não precisa vir aqui como um trabalhador, como um servo, você volta e você vem para sua casa, porque você ainda é o meu filho. Então a gente vê o pai recebendo esse filho de braços abertos. E aqui a gente começa a ver o coração desse pai, um coração que não leva em conta os pecados, não leva em conta os erros, não leva em conta as falhas, não leva em conta os pedidos incabíveis que a gente fez, mas ele está disposto a liberar um perdão, a liberar misericórdia, a liberar graça, sabe, para nos receber de braços abertos na casa dele. Essa é basicamente o que a gente consegue ver na finalização desse segundo ato,
Uma finalização aonde o pai ele recebe, ele fala: vamos preparar um novilho gordo, vamos preparar uma festa, um banquete, vamos cozinhar a nossa melhor comida, vamos celebrar a vida do nosso filho mais novo que estava morto e agora voltou a viver. Então, essa mensagem, essa parábola, esse primeiro filho, ele nos traz pontos de análise muito importante, de que não importa, e é muito bom você, líder, frisar isso com a sua célula, não importa o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu, não importa. Lá em Romanos capítulo 8 fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no final do capítulo 8 você vai ver que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a largura, nem a altura, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não há nada que possa separar você do amor de Deus. Independente, a partir do momento quando você decide voltar para o seu pai já está de braços abertos, numa ação intencional que vem primeiro dele, de te reconciliar consigo mesmo, de te reconciliar com a família dele. Isso é uma aplicação, é um ponto chave que você pode trazer para sua célula, de que esse pai, que é o próprio Deus, esse pai da parábola simboliza o próprio Senhor. Ele está de braços abertos para receber aquele filho perdido, aquele filho que se perdeu, aquele filho que estava morto, que morreu em seus prazeres e em pecados, mas voltou a viver e está de volta na casa do Pai. Essa é a primeira cena. É o primeiro ato, perdão, o primeiro ato é a segunda cena desse primeiro ato que a gente está nesse teatro. Só que a gente tem um outro ato. Porque quando isso estava acontecendo, enquanto o filho mais novo volta e o pai festeja, e o pai recebe ele com braços abertos, com muita alegria, com muito amor, com muita misericórdia, a gente vê o filho mais velho que estava na casa, que estava com o pai esse tempo inteiro, que ficou ali durante esse período de ausência do irmão mais novo, o tempo inteiro segurando a barra, o tempo inteiro ao lado do pai, o tempo inteiro ali servindo ao pai, o tempo inteiro ali, a vida inteira dele do lado ali do pai. Só que quando ele vê isso, ele fica incomodado, ele fica indignado. Essa é a primeira cena do segundo ato desse teatro, dessa peça. Que esse irmão mais velho, ao ver essa situação, ele se incomoda. Ele não se alegra junto com o pai. Ele não se alegra de ver o irmão que estava morto, agora está vivo. Muito pelo contrário, aquilo gera nele uma indignação profunda. Até porque agora o pai dele restituiu o filho dele, que tinha pego a herança, restituiu como filho. Ou seja, a herança que era do mais velho agora diminuiu ainda mais, porque vai ser repartido de novo em dois. Ele não vai ficar só para ele, porque ele foi restituído por tudo. Então você vê que o filho começa a ficar um pouco incomodado. O filho vira para o pai e fala: eu tenho servido como escravo na sua casa por todos esses anos e o Senhor nunca fez para mim uma festa como essa. O Senhor nunca preparou um novilho gordo como o Senhor está preparando para ele. O Senhor nunca me recebeu dessa maneira. E aí o filho mais velho começa então a destratar o pai. Começa a falar coisas que não deve. Começa a se comportar de uma maneira totalmente errada e totalmente distante do coração do pai. A gente consegue perceber que o filho mais velho, embora esteve com o pai durante todo esse momento, ele não conhecia em nada o coração do pai. E isso traz uma reflexão para você, muitas vezes, que cresceu na igreja, viveu na igreja, está há anos dentro de uma igreja cristã, dentro de uma igreja evangélica, em contato com o evangelho, mas você muitas vezes tem um relacionamento igual desse filho mais velho, um relacionamento de servo e escravo apenas. Você vira para Deus e fala: Senhor, eu tenho trabalhado para o Senhor como escravo durante tantos anos, cadê a minha recompensa? Eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor há tantos anos e o Senhor nunca fez nada na minha vida. Ou seja, você vive na igreja, cresce na igreja, está há anos na igreja, mas você está longe de conhecer a Deus. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai contar uma passagem que é bem pesada, mas é a mais pura verdade. Que ele fala que naquele dia, no dia do Senhor, no dia em que ele voltar, no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos e acontecemos. Mas Jesus vai virar para esses e vai dizer: afasta-se de mim vocês, porque eu não vos conheço. A salvação não está pelas obras. A salvação
não se dá pelaquilo que a gente conhece da estrutura de uma igreja, conhece da palavra. A salvação não se dá por aquilo que nós fazemos em atos de serviço. Tudo isso é consequência. A salvação se dá em conhecer a Cristo. A salvação se dá em conhecer a Jesus, em depositar a sua fé, a sua esperança na pessoa de Jesus. E muitas vezes a gente está agindo como o filho mais velho. Esse filho perdido que estava na casa do pai, mas também estava perdido, assim como o seu irmão que saiu. A diferença dos dois é que o irmão mais novo saiu de casa, enquanto o mais velho ficou. Mas os dois estavam igualmente perdidos, porque esse filho, ele não amava o pai. Ele não se relacionava com o pai. Ele não tinha prazer de estar na presença do pai. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele não conhecia. Tanto que ele não se alegrou com o irmão, que voltou, e ele se incomodou que o pai tenha se alegrado, que o pai tenha festejado a volta do irmão. A gente pula para a segunda cena, que é a última cena da nossa peça. É a reação desse pai. O que o pai faz em relação a isso. Ele já tinha tido uma ação com o filho mais novo. Imagina a dor de cabeça desse pai. Só que ele percebe que agora ele vai ter uma atitude e ele vai ter uma ação muito mais trabalhosa, espiritualmente falando, do que com o primeiro. O primeiro, ele teve as atitudes que muitas vezes as pessoas não concordariam, né, de liberar o filho e até de receber de volta. Muitos pais daquela época, muitos senhores teriam deserdado o filho, teriam expulsado o filho e não teriam mais aceitado o filho de volta. Mas ele perdoa, ele decide perdoar, ele recebe de volta e ele recebe sem reservas, de um amor incondicional. Mas agora ele tem um segundo filho que age da mesma maneira, só que esse segundo filho às vezes não tem a consciência. A diferença e o desafio agora é: o filho perdido mais velho não tem a consciência de que está perdido. O filho mais novo chegou no momento da vida em que ele falou, ele caiu em si. Meu Deus, na casa do meu pai, os empregados, os servos, eles comem melhor, eles vivem melhor. Eu vou voltar para casa do meu pai. O filho perdido em casa, o filho mais velho que se perdeu em casa, ele não tem a consciência de que ele está perdido. E é aí que está o maior desafio. E ele distrata o pai, e ele humilha o pai, e ele fala com o pai de uma maneira muito áspera, muito errada, na frente de todo mundo, publicamente. O que isso já era motivo também para deserdar naquela época, para expulsar o filho de casa, por falta de respeito mesmo. Mas esse pai, ele chama o filho e começa a ensinar o coração desse filho. Eu tenho estado com você durante todo esse tempo, meu filho, você não conhece o meu coração e você não me conhece ainda. O seu irmão estava morto e está vivo, e por isso que eu me alegro, você deveria se alegrar com ele também. E aí a gente parte, então, agora para o entendimento, né, de tudo isso. Essa reação do pai. Como que vai ser o desfecho disso tudo? Como que vai ser a finalização? Esse pai vai pegar os dois filhos, vai colocar um de frente para o outro, e vai conversar um com o outro, e vai fazer os dois ali se entenderem, reunir na sua família feliz novamente. Como que é esse desfecho? E engraçado é que quando a gente vê a parábola, você vê que Jesus não chega ao fim dessa história. Ele só fala que o pai ali começou a cuidar então do coração do filho que estava perdido dentro de casa, do mais velho. Mas a gente não sabe o desfecho. Jesus ele não conta pra gente o final dessa história. Justamente por que que ele não faz isso? Por que que ele não conta o que aconteceu nessa história? Porque o alvo dessa parábola, toda parábola que Jesus contava tinha um alvo, tinha um propósito. É uma história que tem um propósito por trás. E essa parábola do filho pródigo, ele tem um alvo muito específico, que são os fariseus. São os religiosos daquela época, os hipócritas. Aquelas pessoas que conheciam as escrituras de cabo a rabo. Aquelas pessoas que viviam no templo. Aquelas pessoas que ensinavam as escrituras. Aquelas pessoas que viviam, gastavam a sua vida pela religião, gastava a sua vida pela sua fé, gastava a sua vida pela palavra, pelas escrituras, mas não conheciam de fato ao Senhor. Jesus falava desses fariseus em outras passagens. Ele dizia: olha, fariseus, vocês em vão me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falava que esses fariseus, fala para eles que a sua aparência é como de sepulcros caiados. Por fora vocês são revestidos de beleza, de ouro, de pedras preciosas, mas por dentro a morte, a desilusão, a pecado.
E Jesus está pregando aqui nessa parábola para essas pessoas, para os fariseus, para os hipócritas, para os religiosos, que basicamente são aquelas pessoas que vivem na casa do Pai, mas não conhecem o coração do Pai. Ou seja, essa mensagem é para os irmãos mais velhos que estão perdidos. E aí, muitas vezes, quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, a gente olha para o menino que foi embora. E a gente fala, nossa, olha a atitude do menino que foi embora, e a gente não olha para o menino que ficou, para o filho que ficou. E essa parábola, ela nos dá esse entendimento. Jesus ele está nos convidando a receber essa mensagem dele em relação a esse filho mais velho, que não conhece. Por isso que o subtema do título é Recuperando a Essência da Fé Cristã. Jesus ele quer nos ensinar essa mensagem de como recuperar a essência da fé cristã. De conclusão, né, concluindo tudo isso que nós falamos até aqui, algumas reflexões para você falar para a sua célula e você instigar no coração da sua célula, que é como que está o seu coração hoje? Como que está o seu sentimento em relação ao Pai? Você está como o filho mais novo ou o filho mais velho? O filho mais novo que só quer se relacionar com o pai pelo aquilo que ele pode dar, e assim que ele te dá, você vai embora. E isso acontece muitas vezes. A gente usa Deus como se ele fosse um SOS, uma emergência. Preciso de algo emergente, aí eu começo a buscar a Deus, eu começo a procurar a Deus, começo a frequentar a igreja de novo, até eu conseguir aquilo que eu quero. Quando eu consigo o que eu quero, eu me afasto. Ou você tem agido igual o filho mais velho, que vive dentro da igreja, mas não conhece o coração do Pai. Como que está o seu coração? Como que está o seu relacionamento com o Pai? Você se relaciona com o Pai somente por desejo, igual a gente falou? Ou você não tem um relacionamento com o Pai mesmo vivendo na igreja? A pessoa pode estar dentro da igreja e não ter um relacionamento com Deus. A pessoa pode estar envolvida em ministérios, envolvidas em serviços e ter um relacionamento como servo. Senhor, eu tenho servido ao Senhor como escravo. Como que está o seu olhar diante de Deus? Faça essa pergunta para você e para sua célula. Como que você tem enxergado ao Senhor? Como um Deus compassivo, amoroso, misericordioso, que te ama incondicionalmente, que cuida de você e que está com você? Ou então você tem enxergado a Deus como simplesmente o seu Senhor, o seu dono, e você é um escravo dele, você tem que fazer tudo aquilo que ele mandar, você tem que cumprir, fazer, e ele vai te honrar por conta disso. Esse filho mais velho, que é o foco da mensagem, ele vira para o pai e fala assim: tenho trabalhado para você como escravo por todos esses anos. Essa é a palavra que você quer falar para Jesus quando ele voltar. Tenho trabalhado para você como escravo todos esses anos. Ou você quer virar para Jesus: Jesus, eu tenho te amado incondicionalmente todos esses anos. Amado o Senhor e eu tenho desejado estar com o Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor voltou. Eu não vi a hora de estar com o Senhor. Eu passei todo esse tempo com saudade do Senhor. Todo esse tempo ansiando em te ver. Ou você está vendo simplesmente que o seu relacionamento com o Senhor é apenas um relacionamento de escravidão? Fica a reflexão aí para você passar para sua célula sobre esses dois filhos. A parábola conta a história de dois filhos que foram perdidos: o filho mais novo e o filho mais velho. O mais novo, ele saiu de casa, ele quis se perder, e o mais velho não tem a consciência de que está perdido porque está na casa do Pai. E nós queremos resgatar essa consciência e voltar à essência da fé cristã. Que Deus abençoe a sua célula.